Olá, boa tarde, tudo jóia? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu quero estar falando aqui para vocês um assunto bem legal. Entre o símbolo e a escritura. Uma análise bíblica, histórica e teológica da origem e do significado da Quarta-feira de Cinzas. Nelson Alves de Andrade, doutor em teologia. O verdadeiro arrependimento não se expressa em rituais exteriores, mas em um coração quebrantado diante de Deus. Área teológica, a área é teologia sistemática, a sub-área é história da igreja, teologia bíblica, abordagem bíblica, história e apologética. Brasil, Valparaíso, 2026. É um estudo sobre a origem da Quarta-feira de Cinzas e nós vamos ver aí sobre entre o símbolo e a escritura, uma análise bíblica, histórica, teológica, da origem e do significado da Quarta-feira de Cinzas. Espero que vocês compartilhem com outras pessoas. Eu vou mostrar aqui a capa que eu preparei. Bem legal. Compartilhem com outros. Eu estou bem melhor, graças a Deus. Eu não estava bem, mas agora estou bem melhor. O verdadeiro arrependimento, ele não se expressa em sinais exteriores, mas em um coração quebrantado diante de Deus. E aqui como uma paráfrase teológica, Salmo 51, versículo 7, o Senhor não se agrada de ritos vazios, mas de um coração quebrantado e de um coração contrito diante da presença dele. A origem da Quarta-feira de Cinzas não pode ser compreendida apenas como uma tradição religiosa popular, mas exige uma análise bíblica, uma análise histórica e teológica, capaz de distinguir com clareza entre símbolo e doutrina, entre rito humano e verdade revelada. Embora amplamente praticada no cristianismo histórico, a Quarta-feira de Cinzas não nasce de um mandamento explícito das Escrituras, mas de um desenvolvimento progressivo da tradição eclesiástica, fortemente influenciado por práticas penitenciárias do Antigo Testamento e posteriormente institucionalizado ao longo da história da Igreja. Assim, o estudo da sua origem torna-se fundamental para evitar tanto a rejeição irrefletida quanto a aceitação acrítica do rito, permitindo que se avalie seu real significado à luz do Novo Testamento, onde o arrependimento é apresentado não como gesto exterior, mas como transformação profunda do coração arrependido diante de Deus. O que é a Quarta-feira de Cinzas? A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, um período de 40 dias que antecede a Páscoa ao cristianismo histórico, especialmente nas tradições católica romana, ortodoxa e anglicana. Ela ocorre após o Carnaval e inaugura um tempo simbólico de penitência, de arrependimento, de jejum e reflexão espiritual. O rito central é a imposição de cinzas na testa dos fiéis, geralmente em forma de cruz. Vejamos aqui um pouco sobre a origem bíblica do uso das cinzas. O uso de cinzas como símbolo espiritual não nasceu no cristianismo, mas tem raízes profundas no Antigo Testamento.
Vejamos cinzas como sinal de arrependimento. Na cultura hebraica, cinzas simbolizavam humilhação diante de Deus, luto e arrependimento profundo. O exemplo bíblico aqui, nós temos Jó capítulo 2, no versículo 8. Jó sentava-se sobre cinzas em ritual de dor e de humilhação. Daniel ora com jejum, pano de saco e cinzas. Daniel capítulo 9, versículo 3. Nínive se cobre de cinzas ao ouvir a pregação de Jonas. A pregação de Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 6. Mas aqui está falando sobre humilhação. Eu não estou aqui colocando esses versículos falando sobre quarta-feira de cinzas no sentido que ela tem que ser celebrada, mas estou mostrando que cinzas já no Antigo Testamento era utilizado como sinal de humilhação, o que é bem diferente de hoje. Esses textos pertencem à tradução do Antigo Testamento, onde o gesto externo representava uma postura interior de arrependimento. Cinzas e mortalidade humana. Outro significado essencial das cinzas é a fragilidade da vida humana, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3 e o versículo 19. E essa ideia atravessa toda a teologia bíblica e é reafirmada no Novo Testamento, enfatizando que o ser humano depende totalmente da graça divina. Então vejam, não dependemos de cinza para nos arrependermos. Nós dependemos da graça de Deus e do quebrantamento do nosso coração, da nossa confissão e do esvaziamento do nosso coração. A origem histórica da quarta-feira de cinzas. Na igreja primitiva, do século I ao IV, nos primeiros séculos do cristianismo, penitentes públicos usavam cinzas. O ato era ligado à confissão pública de pecados graves. E o retorno à comunhão ocorria na Páscoa. Esse costume foi sendo institucionalizado com o tempo. Formação no cristianismo medieval. A prática da quarta-feira de cinzas foi oficialmente estruturada entre os séculos VI e o IX, especialmente no contexto da Igreja do Ocidente. Em 1901, no Concílio de Benevento, foi determinado que as cinzas fossem impostas em todos os fiéis. O rito marcasse oficialmente o início da quaresma. E a partir daí, a prática se espalhou por toda a Europa cristã. A quaresma e os 40 dias. Os 40 dias da quaresma têm forte simbolismo bíblico. 40 dias do dilúvio, Gênesis capítulo 7, 40 anos de Israel no deserto, 40 dias de jejum de Jesus antes do ministério, Mateus capítulo 4. E a quarta-feira de cinzas surge como o portal litúrgico desse período de preparação espiritual. Perspectiva teológica. Na tradução sacramental, para igrejas históricas, as cinzas são um sinal visível de uma realidade espiritual. Não têm poder em si mesmas, apontam para o arrependimento, conversão e dependência da graça. Perspectiva evangélica protestante. Durante a Reforma, século XVI, líderes como Martinho Lutero questionaram a obrigatoriedade de ritos, o risco de formalismo religioso. Por isso que muitas igrejas evangélicas rejeitaram o rito litúrgico e mantiveram o princípio espiritual do arrependimento sem símbolos físicos. Quarta-feira de cinza hoje, atualmente ela é observada como rito litúrgico em igrejas históricas, como símbolo cultural em muitos países e como ponto de reflexão espiritual mesmo fora do catolicismo.
O significado ele permanece essencialmente o mesmo. Lembrar a condição humana, chamar ao arrependimento e apontar para a necessidade de transformação interior. A quarta-feira de cinzas não é um mandamento bíblico. Tem base simbólica nas escrituras, simbólica. Nasce da tradição histórica da igreja. Pode ser vista como prática pedagógica espiritual. Seu valor não está nas cinzas entre si, mas na verdade que elas proclamam. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas cinzas, deixo bem claro aqui, que não tira pecado de ninguém. E é exatamente isso, cinzas não tiram pecado. Do ponto de vista bíblico e teológico, isso é uma afirmação correta e necessária. As cinzas não têm poder espiritual, não perdoam, não purificam e não produzem salvação. Vejamos aqui um fundamento bíblico claro para isso. O perdão dos pecados vem exclusivamente de Deus, por meio do arrependimento sincero, por meio da confissão e da fé. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1 e o versículo 9. Não há em toda a Escritura qualquer ensino de um elemento material, cinzas, água, óleo, objeto, ou rito, ou água benzida, ou água benta, que apague pecados por si mesmo. O problema do rito sem arrependimento, biblicamente, Deus sempre rejeitou ritos vazios, cultos vazios, gestos externos sem conversão interior. Isaías 29, versículo 13, diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Portanto, impor cinzas sem arrependimento real não tem valor espiritual algum. O que as cinzas realmente significam quando usadas? Historicamente, as cinzas foram apenas símbolo externo de arrependimento, lembrança da fragilidade humana e um sinal pedagógico, não um meio de graça. Elas apontam, mas não realizam. Elas lembram, mas não transformam. Elas ensinam, mas não salvam. Perspectiva evangélica pentecostal, na fé pentecostal, e especialmente na compreensão pentecostal, fica ainda mais claro: pecado não sai com cinzas. Perdão não vem por ritualismo. Perdão vem pelo sangue de Jesus. Quando eu confesso os meus pecados e abandono e deixo. Transformação vem pelo Espírito Santo quando eu abro o meu coração e deixo Cristo entrar. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Cinza, a conclusão direta e bíblica é: cinzas não perdoam pecados, cinzas não justificam ninguém diante de Deus, cinzas não substituem arrependimento. O que Deus aceita é um coração quebrantado, um espírito contrito, uma vida rendida a Ele. Então eu posso, na realidade, entregar o meu coração ao Cristo, deixar Cristo invadir a minha vida, invadir o meu ser e transformar o meu ser quando eu me ofereço a Ele. E à luz do exame bíblico, histórico e teológico, conclui-se que Quarta-feira de Cinzas constitui uma tradição eclesiástica de caráter simbólico e pedagógico, e não um meio instituído por Deus para a remissão dos nossos pecados. O uso das cinzas encontra respaldo apenas como imagem de humildade, arrependimento e consciência da fragilidade humana, conforme o plano de fundo histórico do Antigo Testamento, mas jamais como instrumento eficaz de perdão. E no ensino do Novo Testamento, a reconciliação é uma reconciliação com Deus, é atribuída exclusivamente à obra redentora, à obra consumada de Cristo, recebida pela fé e confirmada por um arrependimento sincero, por um arrependimento genuíno.
Assim, qualquer leitura que atribua às cinzas poder espiritual intrínseco incorre em equívoco doutrinário, pois desloca o foco da graça divina para o rito humano. O verdadeiro valor de qualquer prática religiosa cristã, portanto, não é o gesto exterior, mas na conversão interior. É o nascer da água e do Espírito, na fé viva e na transformação operada pelo Espírito Santo. Aí eu coloquei aqui um parágrafo bem apologético. As cinzas, enquanto elemento ritual, não possuem qualquer poder redentor ou expiatório, pois a Escritura é inequívoca ao afirmar que o pecado só é removido pela graça de Deus mediante o arrependimento e a fé, e nunca por sinais externos ou práticas litúrgicas em si mesmas. Embora o uso de cinzas encontre paralelos simbólicos no Antigo Testamento, como a expressão de humilhação e quebrantamento, jamais foi apresentado como meio de perdão ou para mostrar a quarta-feira de cinza. Não está mostrando isso o Velho Testamento, mas apenas como um sinal de uma disposição interior. O Novo Testamento aprofunda essa verdade ao declarar que a purificação do pecado procede exclusivamente do sacrifício de Jesus Cristo e não de ritos humanos, de modo que qualquer prática que atribua às cinzas eficácia espiritual incorre em grave erro teológico, substituindo a obra consumadora, a obra consumada da cruz, por símbolos incapazes de transformar o coração humano. E aqui eu busquei esta pesquisa na Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, no Catecismo da Igreja Católica, Church Catholic, na Nova História da Igreja, Marron Jan Daniello, Enciclopédia Histórico-Teológica da Teologia da Igreja Cristã, de Walter Elwer, Uma História do Cristianismo, de Kenneth Scott Latoute, Da Liberdade Cristã, Martinho Lutero, Teologia Histórica, Alistair McGrath, História da Igreja Cristã, L.R. Schaeffer. Então, queridos, aqui eu trouxe um resumaço, uma pesquisa, um artigo, eu terminei de pesquisar agora e coloquei aqui em live, trazendo para vocês realmente o verdadeiro significado e como as pessoas muitas vezes se enganam, elas pecam durante aí os dias de carnaval e depois vão lá, fazem um sinal na testa de cruz, pensando que isso apaga pecado. Pecado não é apagado por nenhum tipo de ritualismo ou de rituais, mas é pelo verdadeiro sangue de Jesus, quando eu entrego o meu coração a Cristo, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, e quando eu realmente tenho o meu coração quebrantado diante da presença do Senhor. Que você possa neste momento reconhecer os seus pecados, reconhecer que você é um pecador. Senhor Deus, eu coloco-me diante de Ti, coloco-me diante da Tua presença com o meu coração quebrantado e humilde, Senhor. Reconheço que pequei, que falhei em pensamentos, palavras e atitudes e que nada posso apresentar diante de Ti, senão a minha necessidade da Tua graça. Eu não confio em ritos, ou gestos, ou rituais, mas eu confio na Tua misericórdia, eu confio no Teu poder infinito. Lava-me, Senhor, purifica-me, perdoa-me dos meus pecados, transforma o meu coração, pois sei que somente Tu podes renovar a minha vida, somente Tu podes perdoar os meus pecados. E ajuda-me, Senhor, a abandonar os meus erros, a abandonar os meus pecados e ter disposição para viver segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. E que a minha vida, Senhor, reflita um arrependimento verdadeiro, não apenas em palavras, ó Pai,
mas em frutos dignos de uma nova caminhada contigo. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Que você tenha feito esta oração não apenas por causa do carnaval, mas que você tenha feito esta oração porque você é uma pessoa que necessita de Deus, que necessita do Senhor, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, e que este coração seja um coração transformado, um coração novo, um coração maravilhoso do Senhor, e que você possa dizer: recebi um novo coração do Pai. Um coração transformado, um coração abençoado, um coração cheio de Deus. Como diz o hino: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar de uma forma maravilhosa, de uma forma toda especial, o nome dEle, a glória dEle, o poder dEle, em nossas vidas, em nossos corações. E como eu já disse, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz para a glória do seu santo nome. E lembre-se, cinzas ou qualquer outra coisa não tira pecado de ninguém. Quem perdoa os nossos pecados é Jesus, quem tira os nossos pecados e nos conduz à vida eterna é Jesus. Ele é o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens.